Você já sentiu que falta alguma coisa? Você sabe que nós vivemos numa sociedade, como já falou a Gabi agora há pouco, onde parece que sempre está faltando alguma coisa, né? Se eu tivesse isso, então seria feliz. Se a minha vida, se eu conseguisse, se algo mudasse, não é? Então, normalmente, todos nós passamos situações difíceis, né? Quem nunca passou uma situação difícil na vida? Deixa eu ver. Olha só que interessante. Eu passo situação difícil todo dia, porque eu sou casado, pastor, eu sou casado, eu passo uma situação difícil. É verdade, eu e minha esposa já aconselhamos uns casais, né? Conversamos com os casais. E vira e mexe, a gente ouve a mulher dizer assim, ele está ficando mais tempo no trabalho. Já aconteceu muitas vezes. Ele vinha mais cedo. Não é? E aí, você sabe que quando o casal não está bem, eles estão fazendo aquele braço de ferro para saber quem tem razão, né? E aí ele diz, mas também eu cheguei em casa e só briga comigo, então eu quero chegar, comer e dormir, eu não quero mais outras coisas. Então o pessoal fica fugindo dos conflitos, né? Como é que você lida com situação difícil na sua vida? Eu me esforço para fazer tudo o que posso. Eu faço a minha parte. Mas quando eu me deparo com uma coisa muito difícil, uma impossibilidade, o que eu faço? Eu vou orar, vou buscar a palavra e o poder de Jesus. Geralmente é assim que a maioria das pessoas faz. Eu fiz isso muito tempo, não é? Porque eu achava que a gente então aprendia as coisas na Bíblia, aprendia como fazer, então agora eu vou fazendo. E aí, quando precisar de ajuda, a gente chama Jesus, não é isso? Pois é. Ou antes de fazer qualquer coisa, mesmo que seja simples. E também em situações difíceis, eu declaro que dependo de Jesus, que não sou suficiente. Mas não seria ser folgado? Mas não seria ser, assim, não se esforçar? Sabe, existe um entendimento errado sobre o que é esforço, né? Sobre o que é fé. A maioria das pessoas, irmãos, nós tendemos à autossuficiência. Já percebeu, não? Sabe como você sempre quer fazer alguma coisa antes, e depois se não der certo, você vai orar? Eu já vi muitas vezes assim também. Agora só orando mesmo. Agora só orando? Quer dizer que agora só Jesus falou. E antes? Não, antes era eu mesmo. Então, sabe, a gente tem muito recurso hoje em dia, né? Tem muitas facilidades, tem muita possibilidade, tem muita tecnologia, tem IA. Se você não sabe, você pega lá e pergunta para o ChatGPT. Você sabia que a maioria das pessoas confia tanto na IA, que como ela acerta muito, quando ela erra, as pessoas não vão nem checar, continuam acreditando. E ela erra, né? Erra bastante. Então existe um nível de confiança muito grande, você imagina, não é? Uma coisa que sabe tudo que está na sua mão é um Deus. É um Deus. E as pessoas recorrem mais a esse Deus. Porque Ele sabe tudo. Vocês estão aí? Amém, irmãos? Então, a gente sabe fazer as coisas. E se a gente tem grana, se a gente tem dinheiro, fica mais fácil. Porque a gente vai, não, isso eu posso pagar, eu posso ir ao melhor médico, eu posso ir na melhor coisa. Então a gente tem muito recurso. E parece que a última coisa que a gente faz é depender de Jesus. Então existe essa tendência de autossuficiência. Não é verdade? Temos tendência de incluir Deus depois. A gente tem a tendência de dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Senhor, olha, me abençoa nisso, porque me abençoa. A gente dá todas as instruções para Deus, como Ele tem que nos abençoar. Você já fez isso, não? Eu fiz muito isso. Até que um dia, eu fui confrontado por Deus e falou, então você sabe melhor o que você precisa do que eu. E Ele falou para mim, por que você não pergunta como orar sobre isto? Por que você não pergunta antes o que você tem que pedir?
em vez de saber o que você tem que pedir. Você está pedindo coisas sobre seus filhos, e a gente começa a pedir muito quando está na encrenca. É verdade, né? Quando está com o casamento difícil, quando os filhos estão dando trabalho. Aí a gente vai, a gente ora demais. Só que a gente devia orar e dizer, Senhor, está difícil aqui. O que é que eu não estou vendo? Aí o Espírito Santo começou a me ensinar umas orações assim. Pergunta o que você não está vendo. Pergunta o que você ainda não sabe. Pede para vir à luz aquilo que você não está percebendo. Pede para te mostrar aquilo que você ainda não conhece. Pergunta o que é que você tem que pedir para o seu filho. Porque a gente acha que Deus está aí para nos servir. Nós sabemos sobre tudo e vamos dar as instruções para Ele. Agora com o chat GPT e com o Claude e com não sei quantas IAs, a gente pergunta para eles. Então, nos esforçamos para fazer tudo certo. A gente tem essa tendência de esperar algo em troca, né? Também tem isso, a gente se esforça para fazer tudo certinho. A gente faz para ser abençoado, a gente faz tudo certo. Eu sou uma pessoa boa, nunca falo mal para ninguém, sou um dizimista, eu faço as coisas na igreja. E aí a gente espera o quê? Que quando a coisa está difícil, Deus vai lá e faz tudo para a gente. Ué. Afinal, nós merecemos. Não somos como essas outras pessoas que fazem as coisas erradas. Aí Deus abençoa uma pessoa torta e você fala, por que ele? Nunca aconteceu com você, eu sei que nunca aconteceu. É que lá no fundo do nosso coração, lá escondidinho, a gente pensa assim, se eu fizer tudo certo, Ele vai ter que me responder. Deus vai dar o que eu desejo. Então, eu quero ler João 6 com você, mas não vou ler, tá? Eu vou falar o que está lá, porque a maioria das coisas nós conhecemos. São histórias que nós conhecemos. E eu quero passar sobre essas histórias e mostrar como é que Jesus está lidando com as situações ali. Se você ler João 1 até João 6, você vai perceber que Ele é suficiente, que Ele satisfaz. Que Jesus é o que está faltando. Não está faltando mais uma coisa, mais uma vitória, mais um dinheiro, mais um trabalho. Está faltando é Jesus. E Jesus diz lá em João 5, no meio desse contexto todo, isto aqui. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras. Ele está falando com o pessoal lá, com os mestres da lei, os fariseus. Vocês estudam essas Escrituras porque creem que elas lhe darão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E é verdade, toda a Escritura do Antigo Testamento, a Torá, tudo aponta para Jesus. Ela vai até Jesus. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Então Jesus fala, tem um farol desse tamanho apontando para mim, e quando eu estou aqui, vocês não querem saber de mim. Não é? Então, por quê? Porque esses fariseus, eles querem achar a fórmula para a vida deles dar certo. E Jesus está chamando a gente para um relacionamento. Para uma jornada. Por isso que a igreja de Jesus não é baseada em ministério, aquilo que eu posso fazer. A igreja é baseada em relacionamento. Até o irmão falou na nossa reunião de homens aqui. Eu cresci num contexto onde a igreja é ministério, é o que você faz, é tudo que você faz, é o ministério que você é. Então tudo depende de quem eu sou. Se eu faço, então Deus me abençoa. Mas aí eu descobri que a igreja é um relacionamento. É um pai que quer viver com seus filhos, que já preparou tudo para abençoar esses filhos. Amém? E quer instruir esses filhos como é que desfruta disso. Então, esse é o contexto, né? Então, o que está lá em João 1? João 1 fala que a graça se tornou uma pessoa. Que o poder que criou o universo tomou a forma humana. Mas os que os receberam, no nosso texto em português está assim na Bíblia, mas todos quantos o receberam. Então dá a impressão nesse verbo receber, que assim, a gente está aqui, você quer receber Jesus? Não sei, receber... acho que eu quero receber. Vai, eu recebo, vai. Não é isso que o verbo está escrito lá. Essa tradução aqui é melhor, ele reflete mais, né? Mas todos os que o agarraram, abraçaram, pegaram para si, falou, eu quero, eu não quero mais largar. É isso aí, todos que receberam, desse jeito. Eu quero esse negócio, eu quero para mim isso aqui, é meu. Não é? Mas a todos quanto o abraçaram e se apegaram ao seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Qual o poder que é? Qual é o poder? Qual é o direito? De se tornar filho de Deus.
Não fala que vai resolver todos os problemas. Não fala que nunca mais vai ter problema na vida. Que a vida dá sempre certo, não vão ser injustos com você, que você não vai ficar doente. Mas fala de algo muito maior do que isso. Você é filho de Deus, amém? Vai morar com Ele eternamente. E da abundância da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Moisés nos deu a lei, mas Jesus, o ungido, o Cristo, revela a verdade envolta na eterna misericórdia. Jesus começa a mostrar a Bíblia da perspectiva do amor de Deus. Porque os judeus conheciam a Bíblia da perspectiva do juízo de Deus contra os pecadores. Mas também está escrito lá, do amor de Deus por aqueles que o amam. Amém, irmãos? Aí Jesus então faz o quê? Ninguém jamais contemplou a plenitude do esplendor de Deus, exceto o seu Filho amado, que é amado pelo Pai e guardado no seu coração. Agora que Ele veio até nós, Ele revelou de forma clara quem Deus realmente é. Então, o que acontece? Jesus, para nos tornarmos os filhos amados do nosso Pai, João está dizendo o quê? Não precisa de mais nada a não ser crer em Jesus e receber, não é? No sentido de abraçar com todas as forças, no nosso coração como sendo um Senhor. Ele é o nosso amigo, mas também é o Senhor. Vocês são meus amigos se fizer o que eu vos mando. Temos um relacionamento? Temos. Você permite que eu conduza a sua vida? Guie a sua vida, porque Jesus não controla a sua vida, Ele guia. Ele faz assim, nós estamos juntos, eu estou andando, quer ir comigo? Vai dar tudo certo se estiver comigo, hein? Por quê? Porque eu sou invencível, todo-poderoso, ando sobre as águas, multiplico comida, né? Faço o tempo parar, crio do nada que não existe. Quer uma lista? Amém, irmãos? Então, não precisa mais nada, Ele é suficiente. Toda a graça vem dessa fé. Não depende de a gente fazer alguma coisa. Não precisamos acrescentar nada, amém? O problema é que, às vezes, a gente quer acrescentar mais alguma coisa. E João 2? João 2 é muito interessante, porque João 2, Jesus está num casamento, certo? Ele está nas bodas de Caná da Galileia. Sabe aquele negócio que falta vinho? E Jesus vai fazer um milagre lá. Você sabe o milagre que Ele faz nessa festa, né? Você sabe? O que Jesus faz nessa festa lá de João 2? O que Ele faz? Transforma água em vinho. Qualquer vinho? Sangue de boi? Quinta das videiras? Não. Como é que é? Qual vinho que Ele faz lá? O melhor. Mas quem é que disse que era o melhor? O pessoal que estava na festa? Era qualquer um que falou que era o melhor? Não. Não, quem falou foi um sommelier. Um cara que só conhece vinho. O cara falou, ei, onde você tirou esse? Esse é bom, hein? O que você guardou até agora? Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés, de João 7, né? Nessa versão. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você lembra quando Moisés começou o ministério dele? O primeiro milagre de Moisés, o que ele faz? Ele vai lá no rio Nilo, confrontar o faraó, põe a vara dele e transforma a água em sangue. Morte. O primeiro milagre de Jesus, ele transforma a água em vinho. Alegria, celebração. É incrível, né? É a diferença. Em quem Jesus é. Moisés estava executando o juízo, dizendo, você, não adianta. Fala do pecado e a morte, a Bíblia está certa. Mas Jesus está dizendo o quê? Embora o salário do pecado seja a morte, eu sou capaz de eliminar o pecado da sua vida e te dar uma vida abundante, amém? Uma vida que você vai gostar de ter. Esse é Jesus. Então, é totalmente diferente a perspectiva. O que acontece é que o vinho não foi suficiente, né? A festa de casamento vai acabar. O pessoal fazia a festa grande, vinho é um negócio que eles tinham que ter lá bastante. Né? Até o The Chosen começa no primeiro episódio com esse negócio, né? Com esse negócio do vinho. E aí, acaba o recurso, não tem mais solução, não dá mais tempo. Vai ser uma vergonha para os noivos. Né? O seu casamento está acabando, o negócio não vai dar certo. O que você esperava que ia acontecer no final, o cara cancelou o pedido, você não vai perder a comissão, perdeu o emprego, eu não sei. Minha noiva não quer mais casar. Né? Eu não consigo namorar, não sei, põe qualquer problema. Vai fracassar a minha vida. Aí Jesus é chamado por alguém que conhece ele muito bem, certo ou não? A mãe dele fala, você está falando de vinho? Sim, conheço alguém.
eu conheço uma pessoa. E ela chega lá e fala, filho, é o seguinte. Falou, pô mãe, já chegou a minha hora. Ele fala, faz só uma coisa, tudo que ele mandar vocês fazem. E a mãe dele descansou, porque eu sei quem ele é. Amém? Quando você sabe quem ele é, você fala, Jesus, tem uma situação aí, eu tô animado para saber como é que o senhor vai fazer agora. Porque a gente fica numa situação difícil e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí você conhece e fala, Jesus, o que é que o Senhor vai fazer agora? Olha que encrenca legal. Mas a gente confia demais em nós. A gente acha que nós temos que fazer as coisas. Então aí, Jesus sempre sabe o que fazer, porque Ele é suficiente. Ele faz muito melhor que os homens podem fazer. Vou repetir devagar. Ele faz muito melhor que os homens sabem fazer. Amém. Você guardou o melhor para o final. Você fez diferente de todo mundo. Você sabia que Jesus não deixa acabar a festa, entende? No final de uma festa de casamento, ou no final de um casamento, quando parece que vai acabar, se Jesus entra, é aí que começa a festa de verdade. Então é isso que Jesus faz. Agora deixa eu perguntar, se você estivesse nessa festa e fosse ajudar Jesus, o que você podia fazer? O que você podia fazer? Carregar água, pegar uns baldes. Qual é a grande qualificação para carregar balde? Eu sou PhD em carregamento de balde. Carrego 4 baldes. 2 na mão, 1 no ombro, 1 na cabeça. Não. É só catar o balde. Sabe, às vezes Jesus pede algo simples para nós, a gente não quer fazer. A gente não quer fazer, Ele pede algo simples. Faz isso, e aí? Faz isso e espera, deixa. Imaginou os caras? O que esse maluco está querendo, mano? Estamos enchendo aqui. O que ele vai fazer com 600 litros de água? Foi isso mais ou menos que ele mandou. 600 litros de água. Enchendo aquelas talhas. O negócio é o seguinte, você carrega a água, Jesus faz o milagre. Está entendendo como é que funciona? Você obedece a Ele e deixa o resto com Ele. E aí o que ele faz? Ele não faz assim, Deus grande e poderoso. Ele não faz nada, ele não faz salamaleque. Ele fala, já encheu de água? Está pronto, Jesus. Então tira e leva lá pro sommelier, pro mestre. Aí os caras falaram, rapaz. Qual é a grande capacidade que precisa para pegar a água de um... A pessoa pegou água. Quando pegou água, o olho falou, nós fizemos um milagre, né? Jesus deixa todo mundo participar. Já reparou, não? Ele não faz sozinho, ele deixa todo mundo participar. Então é isso que acontece em João 2, ele é suficiente, não é? Ele é suficiente para resolver qualquer situação. Ele é suficiente para operar qualquer milagre. João 3 aparece um outro caso. Em João 3 vem o Nicodemos. Nicodemos é o mestre dos judeus, é o melhor do farisaísmo. Ele é um cara decente, ele está querendo entender as coisas, mas ele não entende. Sabe aquele pessoal? Eu quero entender a Bíblia, pastor. Me manda um curso de teologia. Eu quero entender mais a Bíblia. Eu quero entender, assim, então, mas o problema é que você precisa conhecer Jesus. Porque não adianta conhecer a Bíblia, não vai fazer sentido se você não conhece Jesus. Saber tudo não basta, sempre está faltando alguma coisa. Então Nicodemos é o melhor, mas o que ele sabe não satisfaz. Ele fala, a gente sabe que o senhor é mestre de Israel, porque ninguém pode fazer essas coisas se não for de Deus, mas eu não entendo. Eu não entendo como funciona. Não é sobre fazer mais, não é sobre estudar mais, não é fazer mais obras, não é esforçar mais, não é ser melhor moralmente, não é ser mais justo, mais bom, não que seja ruim, você percebe? É que isso não satisfaz. Ele não mata a sede. Nem o esforço humano pode produzir, então, a vida divina. E Jesus, então, Nicodemos quer entender. O que Jesus quer fazer? Eu quero dar vida para você, Nicodemos. Eu no começo queria entender, mas eu queria entender a Bíblia e tudo, e eu queria entender. E eu brigava com o Zailton, que era o meu discipulador, né?
Eu estava lá meio por interesse, eu queria namorar a Marisa, então eu estava indo na igreja. Aí ele falou, você não vai entender a Bíblia se você não crê em Jesus primeiro. A Bíblia foi escrita para ser crida, porque ela se experimenta pela fé. O que é que você crê? Aí eu falei, aí eu comecei a olhar e falar, bom, eu creio nisto. Aí eu fiz uma oração perigosa. Falou, Jesus, então eu quero que o Senhor se revele a mim. Ah, que eu fiz essa oração, foi a melhor coisa da minha vida. Num culto ele se revelou a mim. Contei esse testemunho aqui, hoje não dá tempo, tem que falar dos outros João aqui. Mas ele estava lá num culto com a minha namorada, foi de noite, né, amor? Não tinha espaço, a gente chegou mais, estamos no fundão. E no meio do louvor, eu ouvi a voz dele. Foi algo tremendo, comecei a chorar no ombro, porque eu falei, eu sou... A minha vida é uma miséria, a minha vida é um negócio que não chega a lugar nenhum. E eu só ouvi assim, você quer que eu mude a sua vida? Ele não vem e faz, sabe? Ele pergunta antes. Porque ele te trata com devido respeito. Você quer ser curado? Você quer enxergar de novo? Você crê que eu posso fazer isso? Ele perguntou, você quer que eu mude a sua vida? Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, eu não consigo mudar a minha vida. Ele falou, você não consegue, mas eu consigo. Eu falei, eu quero. Então, estou aqui até hoje, amém, irmãos? Porque ele começou algo poderoso lá. Então, Jesus fala para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus respondeu, eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ele está falando que se você não... Água é um símbolo de palavra, também significa batismo. Mas não é só da palavra, você conhece a palavra, mas só que você não tem o Espírito. Você precisa nascer do alto, você só nasceu da barriga da sua mãe. Então, olha o que ele vai dizer. E o Nicodemos pergunta, como é que eu vou voltar para a barriga da mãe? Ele falou, rapaz, o que nasce da carne é carne. O que nasceu de um corpo físico é humano. O que nasce do Espírito é Espírito. Você não entende? O vento sopra para onde quer. Você já percebeu que o vento sopra? Você escuta, você sente, mas você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. É assim o que acontece. Você quer entender uma coisa que é espiritual. Você não acontece, você sente o vento. Você sabe que ele está ali. Você precisa experimentar isso que eu quero te dar. Amém? Mas ele quer entender primeiro. Então, Nicodemos achava que ele seria salvo pelo próprio esforço, porque ele fazia tudo certo. Que dependia do esforço dele pessoal, do estudo, da obediência, completa a lei. E Jesus disse que depende de crer nele. Jesus está dizendo, você precisa ser mudado interiormente. É uma obra que meu Espírito faz quando você crê em mim. É uma experiência nascer de novo. Porque nascer é uma experiência, amém, irmãos? Não é uma experiência, não é um conhecimento. Você nasce do alto. Você se torna um ser espiritual. Então, é isso que acontece com o Nicodemos. Aí quando chega em João 4, é a história da mulher do poço. Conhece a história da mulher do poço? Não? Conhece não? Que tinha 5 maridos? Ela está lá. E diz que Jesus chega lá no poço, ele está cansado, é meio-dia. Os discípulos vão comprar comida e ele fica no poço. E chega essa mulher nesse meio-dia, insatisfeita. O The Chosen fez um trabalho também legal lá de mostrar essa mulher. Ela chega lá, olha, tem lá um judeu. E aquele judeu, que ela não sabe quem é, pergunta, eu estou com sede, você não pode dar um pouco de água? Aí essa mulher fala, pronto, lá vem os judeus metidos a ser melhor do que nós, querendo achar que eu tenho aqui para servir ele. É a mentalidade, certo? Não. Problema religioso. Essa mulher tem sede, ela nunca está satisfeita. Essa mulher já teve 5 maridos. E agora, quem ela tem não é nem marido. E a cada relacionamento, buscando satisfazer a sede, ela fica mais insatisfeita. Ela vai até o poço, no calor do meio-dia. Porque ninguém quer ficar perto dessa mulher. Ela é essa que é rejeitada. E essa mulher rejeitada, que está com sede, que está querendo acertar a vida, que teve 5 maridos, que ninguém quer ficar com ela, é para essa mulher, é a primeira pessoa que Jesus vai dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Messias que falo contigo. Amém? Não é interessante isso?
para uma mulher. Hein, mulheres? Amém? Jesus valoriza vocês. Essa geração, esse século, ainda não valoriza, mas Jesus sempre valorizou. Amém? Sempre valorizou. Então, o que acontece? A água de fora que sacia por um tempo, o assunto se torna isso. Versus uma fonte que jorra de dentro e sacia totalmente. Começa a falar de água. Mas Jesus não quer falar de água, certo ou não? Jesus quer falar, você tem uma sede que não sacia. Eu quero saciar a sua sede. Não é lindo um negócio desse, gente? Você tem uma necessidade premente, você está indo atrás. Eu posso saciar a sua sede. E vou dizer uma coisa, se eu saciar a sua sede, você nunca mais vai ter sede. Dando para entender o que Jesus está falando, irmãos? Porque Ele é suficiente. Ele vai dizer, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, com quem você está falando, você me pediria e te daria água viva. Ah, você não tem corda, você não tem balde, poço é fundo. Onde você vai tirar essa água viva? Você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó? Você se acha melhor? Quem é você? Que nos deu... Como é que você pode oferecer água melhor que essa que Jacó? Sabe o que Jesus faz? Ele não entra em briga religiosa. Ele não entra no assunto. Jesus não se ofende. Ela está ofendida. Só porque ele é judeu. Mas ela não se ofende. Ela não se ofende. Então, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dele para a vida eterna. Mas eu vou tomar água agora, tá bom, irmãos? Nunca mais vai ter sede. Dessa água eu vou ter sede. Mas daquela que eu encontrei lá em 1983, eu nunca mais vou ter sede. Amém, irmãos? Então, Jesus enxerga ela. Ela tenta se desviar do assunto. O senhor deve ser profeta, né? Porque ele falou para ela, eu quero essa água, eu quero essa água. Tá bom, chama seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Eu falei, pois é, você teve 5. O senhor é profeta. Então me diga, por que os judeus adoram aqui e os samaritanos adoram lá, do monte? Então, ela entra numa discussão de novo de religião. Tem que fazer certo para Deus me abençoar. E Jesus fala, mulher, peraí, deixa eu dizer uma coisa para você. Está chegando a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E ele não fica brigando com o assunto de religião. Ele está tentando dar para ela água viva, amém? Ele está vendo se essa mulher consegue beber, se ela beber dessa água, a vida dela muda. Jesus está dizendo para ela, o que eu dou para você é suficiente. Se você crê em mim, você vai ter o meu Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque nós, os que cremos, temos o Espírito Santo. Então, você se torna o templo onde Deus habita. Você se torna o lugar de adoração. Você pode adorar no seu quarto, no secreto. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ele habita no templo que Ele fez. E o templo que Ele fez é você. Nós somos o templo de Deus. Paulo vai dizer, vocês não sabem que vocês são um templo de Deus? Então Cristo é suficiente. A obra consumada na cruz fez tudo. Fez da gente o templo onde Ele habita, onde a presença está. Então, assim, as pessoas às vezes querem vir na igreja para encontrar Deus. Quando na verdade, se ela não encontrou Deus aqui no seu coração, não adianta ela vir na igreja. Entende o que quer dizer? Porque a igreja não é um lugar que você vai. A igreja é um lugar que você pertence. Você pertence a Cristo. A igreja, a noiva de Cristo. É relacional, é tudo relacional. Né? E aí no João 5, é o paralítico no tanque de Betesda. Lembra do João 5? 38 anos doente. Tinha um lugar em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, tinha 5 pavimentos. Um monte de cego, coxo, aleijado, doente ficava lá. Por quê? Né? Diz o texto, coloquei aqui para a gente lembrar. Porque eles acreditavam que um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. Você sabe que é uma crença, acharam um lugar, tinha até uma pintura de um anjo agitando. Então, João não está falando que tinha um anjo que descia, ele está falando que é o que o pessoal cria, certo ou não?
No Brasil tem muitos lugares assim, não é? Se você fizer uma promessa, você for até lá, se você for naquele lugar, se você levar um objeto, se você... Então, aí Deus vai te responder. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Esse sincretismo. Você tem que fazer alguma coisa. Mas sabe o que acontece? Deus honra a fé das pessoas, amém? Ele honra. E muitas pessoas são curadas porque Deus continua sendo bom, amém, irmãos? Deus continua sendo bom. Então, esse homem está lá. Esse homem está lá. Não é? Então, ele está esperando o quê? A água se movimentar. Um dos homens estava ali 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo, perguntou. O que Jesus perguntou? Ei, você gostaria de ser curado? Alguém ia falar para Jesus. Jesus, o senhor não está entendendo. Ele está aqui para ser curado. Não, ele não está. As pessoas não percebem. Jesus faz uma pergunta direta: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo. Sou eu lá chorando o nome da Marisa. E Deus fala: você quer que eu mude a sua vida? O que eu respondi? Eu falei: eu não consigo. Você não consegue, beleza? Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou: você quer que eu mude a sua vida? Você quer ser curado? Não foi isso que ele perguntou, se você consegue. Mas a religião nos ensinou que eu tenho que fazer alguma coisa antes para merecer. Então, um aleijado tem que ser capaz de correr até um poço para ser curado. Você está dando risada? Isso é ridículo, porque, cara, eu sou aleijado, como é que eu vou correr até um poço para entrar numa água antes que o outro? Essa é a religião. Você tem que fazer alguma coisa que você não consegue para obter aquilo que você deseja. Então, é ridículo. Então ele fala: não consigo, eu não tenho quem me coloque no tanque. Quer dizer, também ninguém me ajuda. Se eu tivesse alguém que ficasse comigo aqui, né, fazendo um plantão, quando tivesse, me carregasse até lá. Tem uma outra história que 4 amigos carregaram o paralítico, né, fizeram um buraco no teto, levou, Jesus curou, é verdade. Né? E Jesus fala o que para ele? Levante-se, pega a sua maca e anda. E aí ele levantou. Pegou a maca e saiu andando. E aí o primeiro fariseu que encontrou falou: você não pode carregar a maca porque é sábado. Quem te mandou carregar a maca? O cara que me curou. Ele não pode, o cara nem prestou atenção que foi curado. 38 anos. Aí foram perseguir Jesus. Porque ele cura no sábado. Aí ele pergunta: se o seu jumento caísse no poço no sábado, você salvava ele ou deixava morrer? Seus hipócritas. Então fazer o bem no sábado pode. Porque o sábado foi criado por causa do homem, para ter comunhão com Deus. E não foi o homem criado por causa do sábado. Não se trata da regra. Se tem uma lei, é porque Deus quer abençoar esse homem. Não é porque esse homem tem que ser escravo para poder cumprir uma lei. O problema não está com a lei de Deus que é boa, está no coração do homem que tem que ser transformado. Amém, irmãos? Essa é a grande sacada. Então, o que está acontecendo? A religião exige que eu seja bom o suficiente para ser abençoado, mas eu não consigo. Betesda chama casa de misericórdia. E aquele homem está 38 anos ali e ninguém teve misericórdia dele, certo ou não? Porque ninguém nunca ajudou ele. Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa. Eu preciso que alguém me ajude a fazer alguma coisa. Então, para conseguir, aí talvez eu vou ser abençoado se eu conseguir. Você quer sair dessa situação? Eu quero que você saia, disse Jesus. Eu sou o suficiente. Amém, irmãos? Ele é suficiente ou não? Esse homem descobriu que era suficiente. É interessante que não tinha como ele conhecer Jesus, ele estava sempre ali, né? Ele não sabe quem é Jesus. Ele não estava nas pregações, ele não estava nos cultos, ele não viu as coisas maravilhosas. Mas Jesus sabia que alguém precisava dele, e ele foi até lá onde essa pessoa estava, amém? É Jesus que está indo atrás de nós, amém, irmãos? E João 6, finalmente, a multiplicação dos pães. Você conhece a história também, não conhece, não? Tem aquela multidão que segue Jesus.
E Jesus fala para os discípulos, compra comida aí e dá para eles. Aí os caras começam a fazer conta, né? Imagina Jesus rindo, né? Não vai dar, 200 dias de trabalho, não tem padaria e tudo mais e tal. Ele devia estar dando uma risada. Eu falei, é sério que vocês acham que vocês vão dar comida para eles? Mas vocês não podem fazer nada. O que é que você tem? A gente tem 5 pães e 2 peixes, serve. Se tivesse um pão e um peixe, servia ou não? Se tivesse meio peixe e um pão mordido, servia ou não? Porque alguém foi generoso e deu, é o que eu tenho, está tudo aqui. Falou, tá bom, eu vou dar graças. 5.000 comem. Um grande milagre acontece. Este é o capítulo que Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida. Esse é o capítulo que Ele vai dizer, sou eu que mato a sua sede. Sou eu que mato a sua fome. Só eu posso fazer isto. Você está correndo atrás de tantas coisas na sua vida. Mas tudo que você precisa é de mim. Você está lutando para a sua vida dar certo. Mas você só precisa de mim. Então, quando o povo viu que Jesus fazia esse sinal, lá em João 6,14, disse, sem dúvida, ele é o profeta que havia de vir ao mundo. E Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Esse é o rei que nós precisamos, né? Lógico. É assim, que precisamos de alguém assim. Alguém que resolve nossos problemas na hora. Entende nossa necessidade. Não é maravilhoso? Alguém que pode tornar a nossa vida melhor nessa terra. Imagina se ele está multiplicando o pão. Deram um pão e peixe, para ele multiplicou pão e peixe. E se fosse picanha, o que ele tinha multiplicado? Os caras começam a pensar, né? E se a gente desse umas moedinhas para ele? Já pensou se ele multiplica dinheiro? E tem umas igrejas aí pregando que Jesus multiplica dinheiro, contanto que você dê dinheiro suficiente, né? Tudo numa negociação. Tudo numa troca. Eles entendem assim, é uma troca. Mas por que Jesus alimentou a multidão? A gente não leu o texto, mas está escrito lá. E Jesus, cheio de compaixão, viu as multidões, teve compaixão delas. Eles estão comigo, eles estão sem comer. Uma multidão com fome quer sempre ser alimentada. E aí, você sabe que Jesus sai daquele lugar, né? Os discípulos pegam um barco. Como é que Jesus sai daquele lugar? Sabe como é que ele sai? Ele falou, pessoal, pode ir na frente, depois eu vou. Os discípulos obedeceram. Ele falou, Jesus, sei lá, né? Como é que ele vai remar um barco sozinho? Ele não foi remando o barco, né, gente? Jesus só foi andando sobre as águas, só foi isso. Andando sobre as águas. Vem, fantasma, meu Deus, vai morrer, não sei o quê. Sou eu. Aí o Pedro, se é o Senhor, manda eu ir. Falou, vem. Pedro anda. É aquele negócio todo, mas ele duvida. Deus fala, você não tem fé, cara, porque você duvidou? Sou eu. Sou eu mesmo. Entra no barco, acaba a tempestade, acaba tudo. E o barco vai para o outro lado. No dia seguinte, o pessoal acorda, cadê Jesus? Estamos com fome. Cadê o café da manhã? Correram até Jesus. Mestre, o senhor chegou aqui. Como é que o senhor chegou aqui? Aí Jesus vai responder, eu lhes digo a verdade. Jesus vai mostrar a intenção do coração. Está falando de nós, tá, gente? Só uma dica, falando de nós, tá? Falando de nós, Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais. Não porque entendeu que eu amo vocês. Não porque você entendeu que eu sou a resposta que você precisa. Não porque você entendeu que eu tenho algo para te dar que é muito maior do que pão e peixe, muito mais que dinheiro, muito mais que resolver problema. Vocês estão comigo porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como comida, mas usem as suas energias, buscando alimento que permanece para a vida eterna. O qual, o Filho do Homem que sou eu posso dar para você, se você quiser esse alimento. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. E a situação fala, mas nós também queremos fazer as obras de Deus. O que devemos fazer? O que eu tenho que fazer para Deus abençoar? O que eu tenho que fazer para poder, assim, multiplicar pão aí? Ficar mais fácil a minha vida. Não ter que trabalhar tanto. O que eu tenho que fazer para resolver meus problemas? Para minha mulher ficar boazinha. Para o meu marido criar vergonha. Para meus filhos começar a ser obedientes. O que eu tenho que fazer para ter um bom trabalho?
Jesus disse, esta é a única obra que Deus quer que vocês façam. Creiam naquele que Ele enviou. Você não crê em mim. Vocês querem as bênçãos, mas vocês não querem a mim. Porque crer em Jesus implica em você também receber Ele no seu coração, certo ou não? E seguir a direção dEle. Eu quero ser abençoado, é o que eu tenho que fazer. Mas eu não quero ter que seguir e obedecer a Jesus. Eu quero continuar vivendo a vida do meu jeito. E Jesus vai, então, dar o discurso final. Jesus vai dizer o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para o mundo, para que o mundo viva é minha carne. Ele está falando da sua crucificação. Ele está falando da redenção, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que falamos na semana passada, não é? Quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É óbvio que ele não está falando de comer a carne e beber. Ele está falando do quê? De uma intimidade. De estar tão unido. Como se estivesse nele mesmo. A minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Quando tomamos a ceia, estamos celebrando o quê? Esta verdade de que agora, pelo corpo de Cristo, ao comer, nós somos participantes do corpo. E ao tomar o cálice, somos participantes do sangue. Nós morremos com Cristo naquela cruz e fomos ressuscitados com Ele. Recebemos uma nova vida. Amém? Então temos uma conexão íntima. Agora o Espírito dele habita aqui em nós. Nós somos um com Ele. Esse é o significado do Evangelho. Só que as pessoas não querem isso. Elas acham que elas precisam fazer mais alguma coisa. Então, irmãos, Jesus é suficiente, mas isso ofende algumas pessoas. Porque quando Jesus se declara suficiente, presta atenção. Quando Jesus diz, eu sou suficiente. O que você precisa é de mim. Ele invalida tudo mais que pode ser acrescentado. Não é Jesus mais o seu esforço. Não existe um meio Cristo, meio eu. Essa meia calabresa, meia mussarela. Não, Jesus. Não existe aquela, eu faço a minha parte, então ele faz a parte dele. Porque não se origina em mim, se origina nele. É ele que vem de vontade própria. É ele que vai no casamento. É ele que faz o vinho. É ele que diz, você vai receber uma operação sobrenatural, Nicodemos, você vai ser transformado. É ele que vai à mulher samaritana e fala, eu quero te dar água viva. É ele que vai até o cara que está lá no poço de Betesda e diz, você quer ser curado. É Ele que diz, vamos multiplicar pão para esse pessoal aqui, que é tudo interesseiro, mas eu amo eles do mesmo jeito. É Ele que dá a iniciativa. Não existe esse negócio, também é o que eu tenho feito. Não, Jesus vai, mas também eu estou obedecendo. Mas também eu oro, mas também eu jejuo. Quer dizer que a bondade de Deus depende daquilo que você faz? Deus é bom para com todos, amém? O amor de Deus não muda por você quando você faz tudo certinho, quando não faz. O problema é que se você acha que tem que fazer para merecer, esse é o problema. Mas se sem merecer, você recebe, e aí você faz o que Ele pede, aí nós temos alguma coisa, amém? Ele é suficiente. Então a questão é a minha resposta. Quero experimentar a suficiência? Eu confio em Jesus nesse ponto. Você confia em Jesus, como nós cantamos a música, para entregar a vida para Ele? Então, irmãos, o amor e a bondade, a gente crê nesse amor, nessa bondade que não depende do desempenho? Eu fui ensinado há muito tempo que Deus só abençoa aqueles que fazem tudo certo. Então Deus tem uma certa resistência para abençoar você. E se você não cumprir as regras dele, Ele não vai te abençoar. Nunca foi a ideia de Deus. Na antiga aliança Ele diz, se você me abençoar, reduz um pouco o volume do teclado aqui, por favor. Se você me abençoar,
Se você me obedecer, as bênçãos estão aqui. A única questão é que o homem descobriu que não conseguia obedecer a Deus. Mas Deus sempre esteve disposto a abençoar. Porque sempre quando alguém voltava para Ele, Ele sempre restaurava tudo. Deus, meu Pai, é incrivelmente bondoso. Você crê nisso, não? Você crê? Deus, meu Pai, me ama completamente, do jeito que Ele ama Jesus. Você crê nisso? É João 17, 23. Mas a gente não crê. Porque a gente fica com medo. O perfeito amor lança fora o medo. A gente fica com raiva. Porque não consegue controlar a situação. Ele acha que vai dar tudo errado. A gente fica nervoso, a gente fica ansioso. A gente quer desistir. Surge um problema, surge o segundo. Não é? Tem aquela música, depois da luta vem a coroa, não é verdade? Não. E a gente canta, depois da luta vem outra luta. E vem outra luta. A gente acha que Deus não está fazendo as coisas. E acha que não está acontecendo. Porque a vida não está dando certo do jeito que a gente esperava. Porque a gente fez um plano e agora está dando errado. Então Deus não está vendo. A gente quer desistir. Achamos que vai perder e não vamos conseguir. Aí começamos a falar tudo contra a palavra de Deus. Isso é um pecado grave. Não é isso para mim. Acho que eu nunca vou conseguir. Quer saber de uma coisa? Acho que não é para mim, é para as outras pessoas. Crie, por isso falei. A boca fala, o que está cheio, não precisa mudar o coração aí, gente. Se a gente crê que Ele é suficiente, se você crê que seu Pai é incrivelmente bondoso, que Ele te ama, e se você crê que Jesus deu a você o nome dEle, quer dizer que quando você ora e pede ao Pai, Ele está te ouvindo, amém? Ele te ouviu. Não aconteceu ainda, mas Ele te ouviu, amém? Talvez a oração seja: Pai, eu sei que o Senhor me ouviu. Me instrui aqui. Algo que eu devo fazer agora. Mas Ele vai dizer talvez: espera. Carrega água mais um pouquinho. Continua carregando água. Já já você vai ver o que vai acontecer. Amém? Já já você vai ver o que vai acontecer. Muita preocupação, medo que você vai faltar, você vai ter provisão, muita insatisfação. Irmãos, se Jesus é suficiente, nossa atitude tem que mudar. Eu quero terminar dizendo isto aqui. Quanto mais você está satisfeito com Jesus, mais você é abençoado com coisas desta vida, materiais. Porque a nossa grande preocupação sempre está com o dinheiro, né? Pega a sua lista de oração. Quantas delas são dinheiro, direto ou indiretamente? Pergunta. E quanto das suas orações são só para você? Ou só para sua família, só para os seus filhos? Ele fala: tem uma missão para você. Quanto mais você está satisfeito com Jesus, mais você é abençoado. E menos você precisa dessas coisas. Você recebe mais ao experimentar a suficiência de Cristo. Você desfruta mais alegria, mais contentamento. Não deu tudo certo, mas você fica feliz mesmo assim. O cara te cobrou mais caro, você ficou com um pouco de raiva. Depois você fala: mas que bom, né? Eu pude pagar. Deus é bom. Sábado eu comprei uma coisa e pesquisei depois no Mercado Livre. Que raiva, na verdade, não. Perdi 50 reais. Aí a pessoa falou para mim: que bom que eu te abençoei para você pagar, né? Você entende, irmãos? Ele é mais que suficiente. Você desfruta de mais alegria. Aí você não depende de mais para estar satisfeito. Percebe que é diferente? É porque Ele pode te dar mais, porque agora você está ouvindo Ele. Olha lá o texto. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. A sabedoria e o conhecimento nos faz prosperar, nos darmos melhor nessa vida. Sabedoria e conhecimento faz você ganhar mais dinheiro, certo? Não? Faz você ser conhecido, abre oportunidade. Se tudo que a gente precisa está nele, onde está a resposta? É nele. Não é querer ter mais conhecimento, é querer ter mais relacionamento, amém? É querer ter mais
relacionamento. A prosperidade, a bênção, a maturidade, tudo que a gente quer, vem pelo relacionamento, não pelo conhecimento. Porque a gente não sabe o que precisa. Mas quando a gente se relaciona com Jesus, aí a gente experimenta tudo isso. Então, irmãos, Cristo é suficiente. Antes da cruz eu não consigo. Então, eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer para ser abençoado, para ser curado, para ser amado, para Ele me responder? Incerteza, medo. Eu faço promessa, eu faço voto. Eu faço o jejum como sacrifício, como penitência. Eu vou fazer e Deus tem que me dar. Ele vai vir meu sacrifício. E jejum para conseguir bênção, para Deus que merece. Mas depois da cruz, eu sou o filho amado do Pai. Jesus fez isso, amém? Eu fui totalmente perdoado. Jesus já fez isso. Eu tenho acesso direto ao Pai. Ele está sempre me ouvindo. Eu posso pedir ao Pai e Ele me ouve do jeito que ouve a Jesus, porque Jesus me deu o seu nome. Ele é o meu provedor. Não sou eu que sou provedor, Ele é o meu provedor. Eu sou grato e generoso. Ele deseja me abençoar. Eu preciso apenas da direção dEle. Eu jejuo para me aproximar mais dEle, porque Ele é suficiente. Ele tem tudo o que eu preciso. Amém, irmãos? Amém. Então é isso, vamos ficar de pé. Então não é que não tem esforço, né, gente? Não é que não tem esforço. É que o esforço vem para a gente descansar nele, né? O esforço vem de confiar nele. O esforço vem de continuar carregando um pouquinho mais água. Você crê que Ele é suficiente? Põe a mão no coração aí. Será que Ele é suficiente? Como é que tem sido a sua ação? Muita ansiedade pode revelar que você não crê que Ele é suficiente. Muito medo pode revelar que você não está confiando que Ele está te guiando numa direção boa. Muita ansiedade pode revelar que você não tem a segurança. Minhas atitudes revelam minha confiança nele ou no meu esforço? Eu estou obedecendo para conquistar ou porque Ele me conquistou? Ele me conquistou, então eu obedeço a Ele, amém? Isso é muito melhor do que eu obedecer para conquistar. Jesus amado. Quando você crê que Ele é suficiente, o seu esforço deixa de ser inútil. Agora você se esforça, mas é de outro jeito, certo ou não? Porque é lógico que você vai continuar trabalhando, vai ter as lutas, mas agora você sabe que tudo que você precisa vem dEle. Coloca a mão no seu coração aí.